Muito bem, muito bem-vindas, meninas, aqui ao nosso podcast da BAPS. É um prazer poder estar aqui entrevistando vocês. Eu sou a doutora Janete Cleaver, cirurgiã plástica, atuo em Belém do Pará. E estou aqui agora com a doutora Clarissa, que atua em São Paulo, e também com a doutora Bárbara Gondini, que atua em Porto Alegre e também em São Paulo. E a gente vai falar um pouquinho sobre cirurgia íntima. Nós tivemos uma mesa hoje incrível pela manhã, que abordou bastante, vários temas interessantes sobre estética íntima genital, sobre a parte de clitoroplastia, clitoropexia. Falamos também sobre labioplastias. Então, eu acho que vai ser um podcast muito interessante nesse momento, onde a gente vai poder conseguir abordar vários desses temas que a gente falou hoje. Mas primeiro, eu vou começar com a doutora Clarissa. Eu queria saber como foi sua experiência de palestrar nesse terceiro Congresso Nacional da BAPS aqui, doutora Clarissa. Seja bem-vinda. Janete, muito obrigada e obrigada a BAPS também pelo convite. Eu achei muito interessante a gente ter uma mesa específica para isso, para essa discussão, que é muito relevante hoje. Afinal de contas, a gente sabe como que o tema ainda é tabu entre alguns e ainda é pouco abordado, pouco explorado. Então, a mesa foi incrível, muito enriquecedora, todas as palestras, vocês todas, né, participando brilhantemente, belíssimos casos. E acredito que a tendência é isso cada vez mais melhorar. Então, animada. E animada para os próximos dias também, porque está só começando. Verdade. Perfeito. Doutora Bárbara, como é que foi sua experiência hoje nessa primeira mesa aí de cirurgia íntima? Ano passado a gente teve uma mesa que foi praticamente só a Renata Magalhães que falou, mas que já foi incrível. E esse ano aí com mais pessoas, né, abrilhantando esse mundo aí da cirurgia íntima. E sua palestra foi incrível também, parabéns. Fala um pouquinho como que foi tua experiência aí nesse congresso. Muito obrigada, Janete. Então, foi realmente um prazer. No ano passado eu não consegui estar presente, então eu não pude presenciar presencialmente, né, a palestra da Renata. Então hoje, poder vê-la e estar com vocês na mesa foi bem interessante, e principalmente pela nossa troca de experiências, porque como eu falei na minha, nós não temos uma única tática, uma única forma de atingir os melhores resultados, então ver a maneira como os diferentes colegas estão fazendo para dar o melhor resultado para suas pacientes foi muito, muito positivo. E eu acho que uma dor que a gente tem, não sei se vocês tiveram, mas eu tive muito, é que a gente caminha sozinho no início, né? Eu estava falando com a Renata hoje no início, antes de começar a aula, e ela falou, quando é que você começou? Eu falei, eu comecei em 2016 a fazer. Aí ela disse, nossa, quando tudo era mato ainda. Eu falei, exatamente, quer dizer, a gente não tinha referências, né? Pouquíssimos trabalhos, como eu comentei antes. Como é que foi esse início de vocês, Clarissa? Como é que foi teu início na cirurgia íntima? Fala um pouquinho. Eu falo que eu senti um chamado a partir do momento que a gente, talvez, né, como mulher, eu pessoalmente tive essa experiência, via muitas pacientes chegarem sentindo falta dessa abordagem. E aí foi um chamado no sentido de que eu precisava realmente olhar para aquilo de uma forma especial, com mais carinho, não só atendendo às queixas específicas físicas, mas também toda a parte emocional que envolve aquilo. E até hoje, né, e principalmente eu falando ali sobre os tratamentos minimamente invasivos, eu acho que foi ainda mais um desafio, porque é algo que está surgindo agora, existe ainda muita crítica. E até as próprias, né, como você falou sobre a clitoroplastia, tudo, são todas técnicas muito recentes. E passaremos por todo esse processo de ser criticado e de passar por fazer trabalhos, estudos que são necessários também para a gente evoluir. Então, para mim foi um desafio, ainda, eu acho que tem muito ainda para evoluir, para crescer. Tá só começando, né, e a partir do momento que mais pessoas integrarem esse time, a gente vai conseguir fazer isso de uma forma ainda mais brilhante. Legal. Eu acho que isso que você falou, Janete, é bem interessante, o fato de que no ano passado, a Recém era uma única palestrante falando sobre isso. E ao longo desse um ano, nós ganhamos relevância suficiente para justificar uma mesa inteira, sim, com diferentes profissionais, trazendo diferentes visões complementares, né, para melhorar o nosso arsenal para tratar as nossas pacientes. Então, a minha trajetória começou de maneira semelhante, mas eu atuava numa cidade menor, próximo a Porto Alegre, onde eu era a única mulher cirurgiã. E eu comecei a ser procurada pelas pacientes dizendo, eu fiz a minha lipoaspiração com o doutor fulano, mas não gostaria de comentar sobre isso com ele. Coloquei minha prótese com outro doutor e não gostaria de falar sobre isso com ele. E então eu comecei a buscar, como você fez e relatou a sua experiência, buscar conhecimento para poder atender aquelas necessidades daquelas pacientes, e vi que era
realmente um oceano de possibilidades e de necessidades que elas tinham, que estavam ali à disposição para a gente melhorar a nossa capacidade de atender, né? Com certeza. E é o que eu venho fazendo desde então, agora mais recentemente com essas táticas e técnicas que ainda estão na fase de serem publicadas e mais divulgadas, porque eu fiz recentemente uma pesquisa buscando organizar material para o meu trabalho de titular e realmente nós ainda temos pouquíssimos trabalhos científicos falando dessas técnicas, principalmente das cirurgias mais avançadas de clitóris. E como eu comentei, a maioria dos trabalhos científicos que tem, eles são trabalhos ainda com pouquíssima casuística, né? São muitos relatos de casos e muitas casuísticas pequenas, de 8, 10, no máximo 15 pacientes. Então, o que não traz um embasamento científico ainda muito robusto para as técnicas que a gente trabalha, mas que com certeza a gente vai ainda desbravar isso aí, de repente a gente trabalha junto para poder crescer mais esse mundo científico. Eu acho que um problema é justamente o que a gente está tentando desmistificar agora e trazer esse olhar mais especial e mais cuidadoso, como foi falado várias vezes ali nas palestras, é que as pessoas sempre olharam isso como se fosse algo a mais, né? Não era a cereja do bolo, talvez. Sim. E hoje a gente trazer esse olhar mais cuidadoso, mais direcionado, né? Vai fazer sim com que as pessoas tomem mais cuidado e façam com que a cirurgia íntima, junto com todos os outros procedimentos que são enormes, pouca gente sabe da quantidade de procedimentos que podem ser realizados, realmente tenha um lugar especial, né? Não só talvez uma mesa de palestras pela manhã, mas às vezes eventos maiores também. Então eu acredito nisso. Eu senti que quando a gente terminou a mesa, tinha muitas perguntas e muitas dúvidas, então a gente pensa que cabe de repente um maior espaço, né, em um outro momento para a gente discutir, porque eu acho que tem muita coisa para a gente discutir ainda. Perfeito. Mas você falou da questão de divulgação, então eu achei muito interessante. Eu vou comentar uma coisa que eu acho. O teu Instagram, Bárbara, fantástico. Uma comunicação incrível. Gente, sigam ela. É incrível a comunicação dela em relação à cirurgia íntima. Hoje você faz só cirurgia íntima, tipo, você é cirurgia dedicada a isso? Perfeito, não faço só. Eu estava conversando sobre isso com a Renata hoje de manhã. A minha prática se divide mais ou menos 50% cirurgia íntima, 50% outros procedimentos mais focados em contorno corporal. Eu faço ainda cirurgias de face também, mas isso sim eu venho diminuindo porque eu acho que demanda uma dedicação maior. Mas eu gosto muito de cirurgias de contorno corporal e mantenho a prática. Mas quando eu comecei a atuar em São Paulo, que foi que eu percebi? Mercados diferentes têm necessidades diferentes. Quando eu me apresentei em São Paulo, eu comecei a atender lá em 2019, cada vez que algum colega ia me apresentar para outro, me perguntava, essa aqui é a doutora Bárbara, cirurgia plástica. Você atua com o quê? Com cirurgia estética? Mas em que área? E eu comecei a sentir essa necessidade de ter uma área de atuação, coisa que no Sul não é uma demanda. No Sul, todos os cirurgiões plásticos fazem tudo de cirurgia. E aí eu comecei a focar minha comunicação na área que eu pensei que era uma área que eu já naturalmente fazia bastante, porque eu tinha essa demanda inicialmente no Sul, e que me permitia atuar longe da minha casa, embora eu volte para todos os pós-operatórios, com segurança, por ser uma cirurgia que tem menor potencial de complicação, como a gente estava conversando. Então, eu tenho a tranquilidade de ir a São Paulo, fazer meu procedimento cirúrgico, fico lá no primeiro, segundo dia de pós-operatório, mas posso retornar tranquila para casa, porque o risco é muito pequeno de qualquer coisa maior, né? E aí, eu voltei a minha comunicação 97% para estética íntima, cirurgia íntima, procedimentos. Eu tô comentando isso porque é muito difícil a gente pensar numa comunicação de uma área tão delicada, né? Como mostrar isso sem mostrar antes e depois? Como mostrar isso sem mostrar uma vulva real? Como mostrar isso sem ser vulgar, né? E realmente a tua comunicação é brilhante. Parabéns para você e para sua equipe que trabalha com isso. Obrigada. Quero aprender também um pouco mais sobre isso. E você também, né, Clarice? Eu vejo que você tem uma comunicação muito voltada para essa área, principalmente voltada para a estética da área externa, laser, peeling. Você faz peeling também, né? Sim, eu faço toda a parte cosmiátrica, né? Mas também funcional. Porque eu acho que essa foi uma das demandas também. Acabava que algumas pacientes chegavam e tinham algumas queixas funcionais que só a cirurgia não conseguia atender. Né? E aí, a partir disso, e eu falo que a partir do aprendizado na face,
como né, bela injetora e por gostar de procedimentos minimamente invasivos, eu acabei também trazendo essa experiência para a região íntima. E a partir disso, é o que a Bárbara falou. São Paulo exige que a gente realmente niche, né? Traga nichar, né? Exato. E a gente entregar um resultado global. Então, eu acho que a paciente sentia falta de ter um resultado global, integral ali, até dentro da clínica. E como eu não tenho ginecologista, outras especialidades trabalhando na clínica, eu mesma também sempre gostei e acabei me aprofundando nessa área. Legal. Então, você faz laser íntimo também, intravaginal? Isso, também. E em que situações você faz? Quais são as indicações que você usa? Quais são os teus resultados? Fala um pouquinho pra gente de uma coisa que a gente acabou não abordando muito ali também, né? E a gente pode abordar uma aqui. próxima também. Uma próxima, exato. Eu até comentei, né, sobre até o ganho de vitalidade, inclusive o resultado que muitas vezes é surpreendente, né, tanto emocional, mas funcional das pacientes com os tratamentos minimamente invasivos, mas aí o laser entra muito quando a gente fala de canal vaginal, né? A maioria das pacientes, querendo ou não hoje, seja por incontinência urinária, a partir dos 40 anos, hein, eu tenho pacientes super jovens que por atividade física, por gestação, já apresentam algum grau de incontinência urinária, ressecamento ou frouxidão vaginal. Né? E aí os lasers entram, né, muito brilhantemente, eu falo, porque eles conseguem fazer essa revitalização, fazer todo esse processo de melhora da mucosa, melhora da vascularização e também o tightening, né, de toda a parede muscular. Não só o laser em si, mas temos a radiofrequência, ultrassom e o próprio campo eletromagnético também já ajuda bastante. Então, a associação é muito bem-vinda, né, quando a gente fala de tratamento global. Você sabe que eu vou dar um depoimento aqui que eu achava que o laser íntimo, assim, no início, quando eu comecei, a gente tem na clínica também. Mas no fundo eu dizia assim, nossa, será que é tudo isso? Será que realmente vai dar resultado? Continência urinária, tratar com laser? Sei não, vamos testar. E é impressionante o feedback das pacientes, o quanto elas melhoram, às vezes numa segunda sessão, terceira sessão, lógico, depende do grau de frouxidão de cada uma. Mas, normalmente, na segunda sessão, elas relatam uma melhora da incontinência urinária. E isso é incrível, né? Pra gente, como médico, porque é o que a gente quer pro nosso paciente, é o tratamento, né? Sim. Então, quando elas voltam relatando que teve uma melhora, que não tá mais fazendo aquele, né, tendo aquele escape urinário de esforço, pra gente é muito bom. Muito gratificante. E aí sim, eu comecei a acreditar no laser, comecei a indicar um pouco mais, porque a gente começa a acreditar realmente no tratamento, no produto que a gente está vendendo ali, né? Eu falo invistam, né? Porque, assim, é um mundo ainda a ser descoberto, principalmente por nós cirurgiões plásticos. E aí até a própria mesa focou muito no tratamento, tanto estético, né, da vulva como funcional, claro. Mas tem realmente algo a mais que nós podemos também abraçar de forma segura. Porque eu falo que o próprio ginecologista, como foi falado, eles também fazem o preventivo, a parte de doenças, né, separado da parte de rejuvenescimento, que hoje nem a gente fala rejuvenescimento, mas de biorrevitalização, né, e de tratamentos voltados para essa parte funcional. Então, eles mesmos separam. Então, a gente também pode englobar isso no escopo do assessment, né? No escopo ali do tratamento, mesmo porque a gente já vai estar muitas vezes com a tecnologia com a gente para realizar. Na palma da mão ali. E já tá com, eu falo, com queijo e a faca na mão, como boa mineira. Com queijo e a faca na mão. Então a gente tem sim, eu falo, nós somos os melhores profissionais para tratar também toda essa área. É só uma questão da gente se dedicar e se unir mais, né? Porque eu acho que isso também falta. E eu acho que nesse quesito, complementando tudo isso que vocês disseram, a possibilidade de nós estarmos juntos, como nós estávamos juntas hoje, para discutir essas diferentes alternativas é que eu acho que falta um pouco no nosso super enriquecedor, meio. Né? É muito enriquecedor. Essa troca é incrível, gente. Nós ainda temos muito pouco espaço na cirurgia íntima dentro dos congressos brasileiros. Que bom que ela vem crescendo, mas ainda é muito pouco. E todo esse arsenal que nós temos de cosmiatria e de tecnologias que realmente tem, eu fiz a mesma coisa na minha clínica e comecei com as minhas familiares, então convidei as tias, as primas que já tiveram filhas, minha irmã, minha mãe, para que todo mundo tivesse acesso à tecnologia e pudesse me dar um feedback neutro.
porque eu acredito que às vezes quando a gente faz um investimento em um tratamento, nós mesmos queremos acreditar que ele está fazendo o melhor efeito. Então, antes de eu começar a oferecer para as minhas pacientes, eu trouxe a família inteira, fiz tratamento completo em todo mundo e fui só colhendo feedback. E aí, quando eu vi o quanto era de positivo o retorno que elas estavam me dando, aí eu, da mesma maneira que você, Janete, me senti super confiante para realmente oferecer, né, com tranquilidade. E falando de tabu, que você falou, né, de alguns tabus, então vamos começar agora a fazer um bate-papo sobre técnicas mesmo, né? Vamos falar de tabus, então. Um dos grandes tabus que a grande maioria das mulheres vem com a gente perguntando é: vai mudar minha sensibilidade? Seja de labioplastia, seja de clitoroplastia. Então, Bárbara, quando a paciente te pergunta isso, qual que é a sua resposta? Como é que você aborda isso? Porque elas vêm com medo, óbvio, é natural, né? O órgão sexual da mulher é importantíssimo pra gente, a gente precisa valorizar isso cada vez mais, né? Sem dúvida. E, como a gente falou, às vezes é um tabu falar disso, mas quando a gente trabalha com cirurgia íntima, a gente tem que falar disso muito abertamente com a nossa paciente. Tem que falar de sexo, tem que falar de orgasmo, como que é seu orgasmo, como é que é a tua rotina do dia a dia, você consegue ficar confortável com seu marido nas áreas mais íntimas, né? Nos momentos mais íntimos. Então, a gente precisa abordar, assim, nosso paciente. E quando ela vem com essa queixa, não, essa dúvida, né? Doutora Bárbara, mas e aí, vai mudar minha sensibilidade? Eu tô com hipertrofia de pequenos lábios. Como é que você aborda? Você faz o trim, você faz o edge? Então, fala um pouquinho pra gente da tua experiência. Então, é realmente o medo principal, né? Que todas apresentam. Eu certamente teria o mesmo receio se eu fosse elas, e acho que é o ponto fundamental de nós esclarecermos durante a consulta. Dentre todos os cuidados que são super importantes, o medo que elas têm de perda de sensibilidade é um dos pontos cruciais, assim, de conversar. Em geral, eu tranquilizo a paciente logo de cara, porque, assim, todo corte, eu sempre dou o exemplo que eu tenho uma pequena lesãozinha no meu dedo que foi acidental. Eu disse, quando eu cortei meu dedo, nunca mais foi igual. Igual, exatamente. Né? A gente vai ter lesão de nervinhos que vão deixar aquela região meio adormecida, meio desconfortável, talvez nos primeiros dias, mas em geral, 7 a 10 dias, a sensibilidade de prazer já está ativa novamente. Essa sensação de desestesia, né? Que é a alteração da sensibilidade, pode ser dolorosa, pode ser só um desconforto, já vai ter passado. E a maioria das pacientes, assim como você relatou na sua palestra, relata uma melhora da sensibilidade em vez de alteração ou qualquer preocupação para pior, né? Então, eu atribuo parte dessa melhora à confiança da paciente, né? Eu sempre explico isso para elas. Nosso prazer principal, ele não está no corpo, ele está na nossa mente. Se nós estivermos com tudo tranquilo, ninguém nunca mexeu ali na região íntima, mas inseguras por qualquer razão, nós não vamos ter aquela qualidade de vida sexual que nós poderíamos ter e nem as sensações, porque a gente sabe que o nosso cérebro vai nos bloquear. Enquanto que a partir do momento em que essa paciente estiver confiante, se achando linda, tem até um estudo que eu costumo trazer nas minhas palestras quando eu dou aula de cirurgias de clitóris, que foi feito especificamente em 2016, trazendo a conexão entre a satisfação da autoimagem íntima com a qualidade de vida sexual. Então, ela é completamente relacionada. O quanto a gente se sente atraente em relação ao nosso corpo, especificamente a nossa área genital, e o quanto a gente aproveita a nossa vida sexual. E eu explico isso para as pacientes e tranquilizo elas de que em 7 a 10 dias, em geral, a sensibilidade vai estar normal e que elas fiquem tranquilas, mas tem um ponto bem importante que eu friso para elas. Logo no início da retomada da atividade sexual, tem uma cicatriz ali, muito recente. Pode haver algum desconforto, pode ter até alguma dificuldade, às vezes por medo de ela fazer alguma contração e não conseguir ter relação logo de cara, mas que com o relaxar e o passar dos dias vai ser tudo normal, né? Então, tranquilizando elas assim, até hoje, felizmente, eu tenho tido também só relatos positivos. Para não dizer que nunca tomei um susto, eu tive uma paciente de clitoroplastia redutora, que com 1 mês ela disse, olha, doutora, tá tudo bem, a evolução tá indo ótimo, ela até mora longe de mim, ela é de Goiânia. E eu só tô um pouco preocupada aqui, porque eu não tô sentindo nada na região. Mas ela é uma paciente que estava sem companheiro, né, estava solteira. Eu disse, não, fica tranquila, eu tenho certeza que tá tudo bem, mas eu já vou te ver, dali 2 semanas ela estaria no consultório.
e a gente vai avaliar. E aí, quando ela veio com 1 mês e meio, ela disse, ai, doutora, eu não me aguentei, eu me toquei e agora eu tô tranquila. Agora eu vi que tá tudo normal mesmo, já tive orgasmo. Então, assim, o único sustinho que eu tive passou rápido. Que bom. E você, Clarissa, como que é essa abordagem quando a paciente chega? Porque elas vêm com medo, né? É natural esse medo. Como ela falou, eu também teria esse medo, né? Quem não tem, né? De repente ter uma diminuição da sensibilidade ali. Já aconteceu algum caso com você? Alguma coisa que te assustou? Na verdade, é como a Bárbara falou, assim, o que eu já tive de experiência, às vezes até tratando complicações de pacientes que fizeram a cirurgia, tiveram os pequenos lábios amputados e tiveram meio uma questão social, né, de vergonha com o próprio corpo, de não conseguir se tocar, de não conseguir se olhar durante mais de 6 meses, e não sim relacionado ao procedimento em si, né? Ou seja, a remoção ou a cicatriz. Mesmo porque, como, né, você também falou, existem muitos outros estudos já mostrando que a tendência é melhorar a sensibilidade. Então, quando você vê trabalhos que trazem relatórios de qualidade de vida, o impacto disso é muito mais positivo, sim, né? E aí vem também tanto da cirurgia como das tecnologias, que também podem queimar, né? Ou podem, por exemplo, a gente utiliza às vezes algumas tecnologias para contração, né? Ali de hipertrofias leves ou dos próprios grandes lábios. Então, teoricamente, você também pode afetar de alguma forma. Mas todos os trabalhos realmente voltam para essa questão de melhora da vascularização, melhora da autoestima, e isso tudo impactando positivamente. Então, geralmente é uma conversa tranquila, né? Eu sempre trago essa informação científica também para passar para o paciente uma confiança de que não sou eu que estou falando com base na minha experiência, mas, né, todos os trabalhos e todas as revisões falam sobre isso, mas que pode eventualmente acontecer. Né? Claro. Na medicina, nem jamais ne toujours. Então, a gente tem que também falar sobre a possibilidade de complicação. Então, é sempre posicionando dessa forma, mas geralmente é um papo tranquilo. É verdade. E falando de complicação, eu lembro que você comentou na sua aula, Bárbara, da questão de uma deiscência que você teve, né, no ED. E eu também tive essa mesma dor, tá? E por isso eu também abandonei. Não é fácil. Então, assim, eu acho que todo mundo que faz essa técnica já passou por isso e se persiste é porque realmente quer conseguir. Quem sabe o seu caminho é outro. Então. Mas deixa eu falar, até comentar com vocês. Tem um trabalho de um francês, um trabalho francês, com dissecção de cadáver, mostrando a vascularização dos pequenos lábios e que existe uma artéria nutridora principal, né? Sim. Então, acho que todo mundo já leu. E o que justifica, muitas vezes, aumento de deiscência nessa técnica. Então, eu falo que todo mundo que depois de ler esse trabalho vai repensar de alguma forma. Né? Perfeito. E, inclusive, mudando a tática da WED para linear, eu encontro essa artéria e ela começa a sangrar de uma maneira bem importante se eu não consigo encontrar ela prospectivamente para fazer. Tanto que hoje eu opero 97% dos casos, vamos dizer assim, eu falo esse número porque ele é figurado, tá, né? Tô exagerando, mas assim, quase todos os meus casos eu instalo 2 cautérios. O de alta frequência para incisão e eu deixo o bipolar montado para controle de hemostasia, para não perder tempo, porque a gente conseguiria fazer o controle, né, com uma pincinha e monopolar, mas assim acaba sendo mais rápido. E essa é a única bendita artéria que realmente volta e meia traz esse sangramento maior. Mas foi uma dor bem importante, porque realmente eu tive esses 2 casos que eu trouxe para aula, que foram bem dramáticos, um deles pior porque eu tive que deixar a paciente passar aquele processo inflamatório inicial, esperou ali 3 meses, esfriar, para poder pensar em refazer, e reestruturar. E aí o sofrimento da paciente é muito maior. E nós também, né? Nossa! Saber que tem uma pessoa triste em casa incomoda muito, imagina. Né? Então aí, a partir do momento em que eu disse, não, tem que ter uma forma de dar bons resultados com uma outra tática, e aí eu comecei a estudar mais e eu pensei, eu tinha um certo preconceito com essa tática, porque ela parece simplista, mas no final
é o simples É o que que funciona. funciona. Porque é que nós vamos ter com preconceito com o simples que funciona. E eu vou dizer mais pra vocês, assim, principalmente eu que tô numa região, né, onde a pele é mais morena, né, norte, nordeste, a gente lida com peles mais morenas, as mulheres querem que tire aquela região mais escura. Perfeito. Que é a região que fica sempre em contato ali com a calcinha, então tem um atrito maior. Então, se a gente faz essa técnica do Edge, a gente não vai tirar o que também mais as incomoda, que é a região escurecida. Exato. Então eu falei, quer saber, eu tenho que tirar isso da minha cabeça, é isso que você falou, é porque a gente tá fazendo uma técnica que teoricamente é mais simples, mas que na verdade é o que tá resolvendo. Perfeito. E pra que eu vou ter dor de cabeça e complicação, né, com mais essa cirurgia, se a gente já tem outros pra se preocupar? A gente já tem complicação em mama muitas vezes, a gente já tem complicação em lipo, a gente já tem complicação em abdominoplastia, pra que eu vou criar mais uma técnica que pode me trazer mais uma dor de cabeça? Exato. Não, essa vai ser uma cirurgia que pra mim, pra minha paciente, a gente quer sempre o melhor resultado e se afastar de complicações, né? Já que já é uma possibilidade de uma cirurgia com um bom resultado. Eu li um trabalho, eu não lembro exatamente a casuística agora, mas era uma casuística bem grande de labioplastias. E tinha 97% de satisfação das pacientes. Então, assim, o nível de satisfação é muito alto. Perfeito. E tinha um índice de complicações de 0,5%. Muito baixo. Então, pra que a gente vai complicar algo que é fácil? Abre que é espaço para estudar as outras técnicas que vão demandar mais conhecimento. É isso. Sem né? contar que acho que a preocupação era muito em relação à cicatriz ser visível. Isso e eu mesmo. acredito que refinando a sutura, a sutura, o fechamento, isso mudou. E aí, para quem ainda tem esse tipo de preconceito, né? Mais uma vez, revisar, porque no final das contas, você também, juntando duas bordas diferentes, pigmentação é completamente diferente, fica de alguma forma uma cicatriz visível e uma transição também de um aspecto também, né, não desejável. Então, no fim das contas, super concordo com vocês. Também já tive meus casos de deficiência em relação à técnica, mas depois que eu olhei esse trabalhinho também só faço a técnica linear. E aí a gente dorme mais tranquilo também. Com certeza. Muito bem. E trocando um pouco de experiências a respeito disso, você falou, e você também, do refinamento do fechamento. A gente, tendo cuidado com a sutura ali, não há por que a gente se preocupar com a qualidade de cicatriz, que muitas vezes fica imperceptível, né? É verdade. Na grande maioria das vezes é muito discreta. É. Que fio vocês usam na sutura dos pequenos lábios hoje em dia? Eu uso o Monocrio 5 zeros. Então. Eu fecho com pontos simples inicialmente, depois eu faço um chulezinho interno, um intradérmico, na verdade. E assim, fica um acabamento ótimo, não sangra, o paciente fica bem, não precisa voltar para tirar ponto. Excelente, né? Na minha rotina, eu sempre vejo a paciente com 1 semana de pós-operatório, para poder ver se está tudo ok, se está tudo cicatrizadinho, tudo fechadinho. Se de repente ela não desenvolveu ali uma herpes, um fungo, porque às vezes acontece, né? Nessa primeira semana, que é uma semana onde baixa um pouquinho mais a imunidade da região. Mas, normalmente, né, assim, 99,9% dos casos, a paciente já está com tudo fechadinho, tudo cicatrizado, maravilhoso. Coisa boa. E você, Clarissa? Eu gosto muito do subdérmico com Vicryl Rapide. Acho um fio, assim, que alinha bem as bordas, a textura é bem interessante. E também uso o Monocrio pro intradérmico, que eu acho que fica super discreto. Então, às vezes, o lugar do nó eu deixo para fora, eu deixo o fio inteiro sem dar o nó, porque aí a gente também com 7 dias consegue remover e não fica nenhum tipo de processo inflamatório, que às vezes o lugarzinho do nó do Monocrio pode incomodar. Perfeito. Mas você sabe uma porque coisa às vezes que o lugar do nó demora mais para absorver. Mas uma coisa que eu achei interessante, pelo menos em minhas mãos, né? O Monocrio, ele muitas vezes dá reação em outras áreas que a gente faz, em mama e abdômen, e nessa região eu nunca tive uma reação específica de Monocrio. Nem ao nozinho? Ou você não ele você fica deixa pra dentro, né? Eu deixo tudo internozinho. Nunca tive problema com o Monocrio especificamente nesta região. Já tive na mama, já tive em abdômen, como todo mundo já teve. Né? Fica mais vermelhinho aquele tempo. É um fio que acaba trazendo um processo inflamatório inicial um pouco maior. Mas na região íntima eu nunca tive. Coisa Graças boa. a Deus. Eu mudei, eu usava o Monocrio para sutura, mas por conta disso, eu dava um nozinho, a rosetinha na pontinha, ficava aquilo ali incomodando a paciente às vezes. Então eu passei para o PDS 5 zeros agora. Então, quando eu faço o subdérmico, eu uso o Vicryl 5 Rapide, e aí o intradérmico eu faço sempre com PDS, até por conta das pacientes que moram longe e vão embora, ou às vezes logo vão ficar menstruadas, ou ficaram menstruadas na véspera da cirurgia, que acontece um monte. Então o PDS, por ter uma absorção um pouquinho prolongada, me dá a tranquilidade
possibilidade de que ele é muito menos inflamatório do que o monocrio. Isso que eu ia falar. Né? Ele tem mais delicado ele é também. muito delicado. Ele é muito delicado. Então eu tive essa melhora, assim, hoje acabou sendo a minha opção. Excelente, vou testar. E no pós-operatório, o que vocês usam, assim, de analgesia para o paciente? Entra com antibiótico, entra algum tipo de profilaxia? O que você usa, Bárbara? Eu não uso antibiótico profilaxia no pós, só a dose na indução mesmo. Usei por um tempo e aí quando eu vi que nunca aconteceu na minha vida, a não ser uma vez eu tive uma paciente que teve uma candidíase bem importante, que eu nem consegui resolver sozinha, acabei pedindo ajuda para gineco e a dermato, e aí nós conseguimos resolver, mas foi uma única vez. Então, não uso mais antibiótico. Eu deixo um anti-inflamatório fixo por uma semana e, se necessário, analgésicos complementares. Aí, geralmente, eu deixo dipirona e, em geral, eu deixo Tilex para os pacientes que referem uma sensibilidade muito importante para dor. Se não, não vejo nem necessidade. E local? Algum cuidado específico local? O que você passa? Gelo, somente compressa de gelo sobre a pele protegida para não ter um edema importante, não ter sangramento e em geral os pacientes relatam que o próprio gelo faz com que elas nem precisem de medicação. Legal. E você, Clarissa? Algum cuidado especial na região, na área? Assim, o tratamento oral é basicamente a mesma coisa. E aí o que eu faço diferente, eu uso Andoba Spray. Também uso, maravilhoso. Dá um conforto para paciente ali, às vezes elas relatam muito prurido e também aquilo ali eu acho que acalma a região. E eu gosto, tem um absorventezinho que é formato de, um gelo que é formato de absorvente. Eu não gosto do gelo diretamente na pele, porque eu acho que perde a sensibilidade, a paciente perde um pouco essa noção, né, do se vai queimar ou não. Já aconteceu de às vezes voltar um pouquinho mais macerada a pele, porque colocou muito gelo, né? Fez muita compressa. Então, atualmente, eu sempre peço para colocar uma proteçãozinha e esse absorvente, como ele é mais fininho, ele não, em formato de gelo, né? Ele não faz todo esse processo que o gelo, às vezes, pode queimar. Então, eu falo, deixa o absorvente ou faço compressa gelada mesmo, compressa, soro fisiológico ou... O bom e velho chá de camomila, gente. Funciona. E aí eu faço a compressinha com chá de camomila e geralmente é bem tranquilo. Legal. Eu uso bastante o Andoba também. Eu acho que alivia bastante porque ele tem um anestésico na fórmula, né? Então eu já oriento toda vez que a paciente vai ao banheiro, vai fazer xixi ou cocô, que ela utilize na hora da limpeza, porque além dele ser um antisséptico, ele tem um anestésico. Então não fica ardendo ali na hora que passa o xixi pela área da sutura, né? E aí incomoda menos. E em relação à antibiótico terapia e medicação, também é semelhante. Eu uso só um anti-inflamatório, mas eu deixo uma medicação de horário, eu deixo uma dipironazinha de horário. Porque nos primeiros 3 dias, normalmente, que é o mais incômodo. A partir do 4º dia, o paciente não sente mais nada, e aí você pode suspender e deixa só a Andoba ali os primeiros 5 dias, e depois elas estão ótimas, normalmente. A gente só tem que lembrá-las que foram operadas, né? Eu digo isso. Exato, tem que lembrar-las que foram operadas. É só isso. Exatamente. E em relação ao clitóris, como é que você aborda, Bárbara? Em pós-operatório, tu diz? Não, eu digo, você faz a clitoroplastia, você faz a clitoropexia também, você faz a redução da glande, você faz todas as técnicas, o que você faz? Faço. Eu hoje concentro, a minha tática principal é redução mesmo, tá? Porque eu recebo bastantes pacientes com hipertrofia importante, então eu acabo abordando com redução que se complementa tanto da glande quanto do corpo. Eu reservo a clitoropexia para casos mais discretos de hipertrofia, então pacientes pós-menopáusicas que usaram algum tipo de reposição hormonal e que tiveram um aumento discreto. Se não, se é um aumento maior, eu já prefiro fazer a redução, porque eu vi que nos últimos... felizmente, assim, desde que eu comecei a fazer essa técnica, que foi em 2021, eu não tive nenhum susto, a não ser essa uma que eu relatei para vocês. Então, é muito tranquila, é segura, é uma cirurgia que demanda mais trabalho, assim, ela é um pouquinho laboriosa, mas ela tem um resultado bem compensador. E o que você usa de fio para fechar? Então, na glande, eu uso Vicryl Rapid 5 zeros e a mesma coisa no capuz clitoriano quando eu abro, porque como ali a vascularização é mais importante, mais exuberante no capuz, né? Às vezes fica saindo um pouquinho de sangue, então eu prefiro fazer pontos separados ali que permitam drenagem se vier a acontecer. Para apexia, eu uso Prolene 3 zeros para fixação
na sínfise pubiana, e quando eu faço a redução do clitóris, eu faço a pexia da glande usando também o Prolene, e o ponto que eu uso para cerclar os corpos cavernosos distal e proximal é o Vicryl 3 zeros. Perfeito. Você também faz, Clarissa, técnica de clitóris ou ainda não? Tô super animada depois dessa, Vai dessa gostar. mesa inteira que eu vi hoje pela manhã. Não tenho tanta demanda ainda, mas eu acho que a tendência é começar A tendência é aumentar, É com aumentar, certeza. sim, com certeza. Mas eu vi que você faz, por exemplo, bastante preenchimento e faz bastante bioestimuladores também. E eu vi que você utilizou ali na aula que você mostrou o Radiesse como bioestimulador. Qual que é a diluição que você usou ali? Qual que é a diluição que você usa normalmente na região íntima para o bioestimulador? Ótimo. A hidroxiapatita, né? Isso. Eu gosto bastante de fazer uma diluição de 1:2, às vezes 1:3. No trabalho, nesse trabalho que eu publiquei, a gente fez uma pesquisa comparando hidroxiapatita com ácido hialurônico. Então, para não ficar um viés em relação ao Muito volume grande. aplicado, porque muitas vezes, quando você aplica um volume muito grande naquela região, os grandes lábios, né, acabam inchando mais, pesam, e aí o processo de recuperação também é mais lento. Então, depois desse trabalho, também adaptei a prática, porque não tem, né, não tem um protocolo. Isso. Infelizmente, a gente não tem hoje uma recomendação em relação à dose utilizada e sempre se usou ali a dose corporal. Isso. Mas eu percebia que a dose corporal incomodava muitos pacientes. Então, até visando fazer essa comparação e também para ver a evolução, eu fiz a diluição de 1:1. Não tive nenhum caso. Eu acho que, assim, como eu falei, a distribuição homogênea do produto é muito importante na questão da gente ter ou não nódulos e complicações no pós e orientar a paciente. Eu divido a responsabilidade. Então, eu falo com a paciente sempre que precisa massagear, né? E isso aí geralmente já previne também e ajuda em relação à questão das complicações de nódulo. Então, hoje, para a hidroxiapatita, eu utilizo a diluição de 1:1. Para o ácido polialilático, acho que até você que me perguntou, né, Bárbara? Foi. Eu faço a diluição corporal, tá? Mas eu geralmente utilizo o ácido polialilático quando eu vou tratar algo além dos grandes lábios, porque eu realmente acho que ele é mais potente e aí acaba que a gente consegue tratar interno de coxa, monte pubiano, ou às vezes tem uma paciente que vem para fazer face e aí eu, né? Só do restinho? Exato, aí sobra, né? E aí a gente propõe, faz o tratamento ali, então isso também é bem interessante. Maravilha. E na hora de preencher, você usa preenchedor mesmo ou você opta pelo bioestimulador? O que você tem feito na tua prática atualmente? Eu gosto muito do preenchimento. O ácido hialurônico, a gente, né, sabe que ele modula aí vários processos inflamatórios hoje, sendo ele reticulado ou não, né? E aí vem a possibilidade de usar o ácido hialurônico como biorrevitalizador tecidual também, ajudando não só no processo inflamatório, algumas doenças, né, locais, hidratação de fissuras, mas também ele reticulado, porque a reticulação aumenta a durabilidade ali do ácido hialurônico e dá essa volumização, principalmente pacientes jovens que às vezes passaram por uma perda de peso, ou também perderam um pouco de volume ali, o corpo adiposo a gente sabe que vai sendo reabsorvido e não tem um grau de flacidez ainda importante. Então eu percebi que ele melhora assim a melanogênese, então controla aí os melanócitos, sabendo que ali, geralmente eu também educo a paciente que a região íntima vai ser mais pigmentada do que outras regiões, né? Do corpo, mas eu gosto também do ácido hialurônico quando não tem uma flacidez associada, mas tem uma perda volumétrica. Muito interessante essa sua abordagem da questão da perda do volume, né, da gordura. Sim. E paciente pós-bariátrico, hein? Nossa, desafiador. É difícil pra gente, hein? Desafiador. Muito desafiador. O que você faz, Bárbara? Conta aí. Qual é a sua mágica? Pois então, eu já tentei falhei com sucesso, fazer preenchimento de gordura. Foi ótimo. Foi excelente a minha abordagem para a falência absoluta. Não, hoje em dia, por conta de eu ver que essa flacidez é uma pele que já esticou, né? Ela já estendeu muito. E voltou. É um balão murcho, É um balão murcho. Ela não tem elastina para recolher mais. Sim. Então, eu tenho feito labioplastia maior. E aí eu faço um mínimo volume de gordura
para ter o benefício de revitalização dos tecidos. Perfeito, Né? Para utilizar aquele potencial das células tronco ali, de melhorar a tonalidade de pele, textura de pele, mas mínima quantidade, assim, às vezes 3, 5 ml em cada ladinho, depois da labioplastia maior no final da cirurgia. Perfeito. Uma nova pergunta, então, a partir disso. E quando não é paciente pós-bariátrica, normalmente quanto você usa quando você faz enxerto de gordura nos grandes lábios? Hoje, quase todas as mulheres, na minha prática, que eu vejo acima dos 30, 35 anos, já tem algum grau muito discreto de perda de volume dos grandes lábios. Então, é difícil eu fazer uma labioplastia pura. Muito incomum. Eu faço realmente quando vem a paciente super jovem. Nas pacientes que já têm algum grau de perda de volume bem discreto, às vezes eu faço isso. 5, 6 ml em cada grande lábio e fico satisfeita com o resultado. Nas pacientes que já têm uma perda um pouco maior, mas ainda assim moderada, eventualmente 12 ml, 15 é raro, tá? 10, 12 ml é um volume que eu considero frequente na minha prática, mas pacientes de mais idade e pacientes especificamente que usaram algum tipo de hormônio, então, em geral, a lipoenxertia associada à clitoroplastia, são pacientes que tiveram uma perda muito importante de volume de gordura da vulva, e aí eu já cheguei a botar 50 ml de cada lado, assim, para ter um resultado super discreto no pós-operatório, porque realmente é uma atrofia brutal. E eu não sei se vocês já perceberam, não sei se é em minhas mãos, mas de vocês também acontece, nessa região parece que absorve mais a gordura do que quando a gente coloca, por exemplo, em glúteo. Eu tenho a mesma Tem a mesma sensação? Eu penso que é a pressão. Então, eu já tentei imaginar, será que é minha técnica? Será que eu estou fazendo de forma correta, de repente a enxertia? Enfim, mas é fato que ali absorve um pouco mais do que em outras áreas que a gente costuma fazer. Eu hoje em dia percebe isso na sua percebo prática? Claramente. Hoje em dia, primeiro me frustrei com casos e casos, ficava questionando, uma área tão vascularizada não justificaria, né, essa perda da pega, mas eu penso que é a pressão, porque logo em seguida elas estão tão bem que elas estão apoiadas na região e aí talvez comprima um pouco e diminua a vascularização ali por compressão e não tenha uma pega tão boa. Hoje em dia eu tenho estimado mais ou menos 50% de perda do volume. É o que eu estimo também. Sobreponho 50% do que eu desejo. Perfeito. Você faz também, Clarissa, enxerto de gordura? Faço, com certeza. E uma coisa que cirúrgicos muito. O que eu percebo bastante na questão do enxerto de gordura é que depois de uma semana, quando elas voltam, está bem endurecido o local. Sim. O que você usa depois? O que você indica para paciente? Alguma técnica, drenagem? O que você normalmente fala para o paciente para ela se acalmar? Porque fica endurecido no início, né? Fica. Primeiro eu tento triturar bem essa gordura, porque às vezes o enxerto também fica muito grosseiro, né? A gente tem essa formação desses nódulos um pouco maiores. Até voltando no caso aqui da paciente pós-bariátrica, eu associo o laser no intraoperatório. Então, ao invés de fazer a ressecção, o laser ele faz um skin tightening, o endolaser, né? Que é o laser lipólise. O laser ele faz um skin tightening bem interessante. E aí, depois disso, eu associo o enxerto de gordura. E complementando também em relação a por que acontece essa reabsorção. Eu vi um estudo, não é impressão minha, eu vi um trabalho mostrando, até relacionado ao ácido hialurônico, que existe uma comunicação ali na porção posterior dos grandes lábios, naquele plano de aplicação do preenchedor, que seria da túnica Dartus, que é o plano que a gente faz a aplicação também da gordura, com a região posterior do glúteo ali no isquio. E aí, alguns casos mostrando que se a gente deposita muito produto ali na região posterior, ele poderia vazar, né, para a região do isquio e perder produto para ali. E aí eu fiquei me perguntando, né, se não seria o mesmo motivo também da gente perceber essa maior absorção, além, claro, da superfície de contato, que querendo ou não, a gente tem uma menor superfície de contato. Mas em relação a essa orientação, eu não tenho tantos casos, eu massageio bem na hora que eu faço a lipoenxertia, eu sempre tento, assim como todo produto, eu sempre tento massagear bem e deixar ali bem homogêneo, já sentir essa textura. Eu acho que depois que pega o enxerto também, se fica algum nódulo mais fibroso, é mais difícil da gente tratar, né? Mas se isso acontece, eu sugeriria fazer também uma tecnologia, um laser ali, para dar uma derretidinha, né? Fazer uma lipólise e a gente conseguir corrigir. Que eu já tive também casos de pegar mais do que eu gostaria. Entendi.
E também ficar um pouco mais volumizado. Interessante. Tá, isso eu não tive, mas Mas é interessante saber, né? Muito bom pode saber, acontecer. Com certeza. Até curioso pensando agora que não tenha acontecido ainda. Sim, já aconteceu de pegar mais gordura e às vezes eu achar, a paciente às vezes nem se incomodava. Eu achei que ficou um pouquinho a mais. E às vezes a paciente também já tinha um grau de flacidez que eu não tratei naquele momento. E acontece justamente isso, mesmo sendo a paciente dos seus 40 e poucos, 50 anos, às vezes elas têm um grau de flacidez que quando a gente faz a lipoenxertia, eu percebo que pode dar uma pesada quando a paciente está em posição ortostática. E aí não fica tão estético, né? Sim. Então, acabei também reduzindo um pouco a mão, na verdade, em relação à lipoenxertia no volume total. Entendeu? Entendi. Normalmente, quando eu faço em torno de mais ou menos uns 15 ml, assim, numa rotina 18 a 12, é a minha média, né? Assim, dificilmente vai muito além disso ou muito abaixo disso. Mas eu percebo que na primeira semana sempre está um pouquinho mais endurecido. E assim, eu oriento elas a só fazer massagem. E não mando para drenagem, nada, porque eu acho que é até incômodo nessa região. Então, fazer uma massagem leve, circular na região. É impressionante. Na semana seguinte que elas voltam, tá tudo normal. Ótimo. Então, é uma dica também, se vocês passarem por isso, porque basta massagear a região levemente, 2 vezes ao dia. Eu digo, ó, você tá na frente da televisão, vai lá, fica se massageando. Inclusive, eu achava que era todas, porque as minhas todas chegam endurecidas. Chega todas endurecidas. Vi e eu já oriento a massagem. No consultório eu endurecimento leve, eu acho que é pelo próprio edema. É o próprio edema que acontece. Só que eu pensei acho que você estava falando de alguma coisa mais fibrosa, ali, igual às vezes acontece no enxerto de lábio. Esse endurecimento né? leve, só que eu tenho a impressão que caso você não manipule um pouco ali, aquilo pode fazer uma fibrose e ficar endurecido. Sim. Né? E elas se angustiam bastante. Se angustiam, porque elas dizem que tá realmente duro. Vira uma Ficou salsicha. uma bola. Uma salsicha, exatamente. Então eu já explico isso para elas. Vai ficar ali uma salsichinha, uma de cada lado. Vai manipulando devagar, que elas vai soltando, né? Porque o que acontece é que a drenagem nessa região acaba ficando comprometida pelo próprio preenchimento ali, né? E o fato de ser pendente. Pendente, exatamente. Acumula mais o edema ali, incomoda mais. Eu oriento muito a drenagem linfonodal, porque quando, assim, a não ser que seja um caso muito específico, eu vejo que acumulou gordura em alguma região. Porque a drenagem nos grandes lábios, ela estimula um pouco a reabsorção do enxerto. Sim. Né? Então, também, eu peso, assim, né? Vou ali guiar. Mas eu acho que a drenagem linfonodal, né? Ela mesma realiza linfonodos superficiais. A gente sabe que é ali onde tá a maior parte da drenagem dos grandes lábios. Elas mesmas realizam a drenagem linfonodal, melhoram um pouco esse edema, né? Que fica por conta de estar parada e do peso em si. Maravilha, mas ótimo. Nossa, a gente tem conversa para ir umas 2 horas, né? Pra gente abordar aqui. Tem papo que vai longe, né? Mas como a gente tem hora, infelizmente, a gente precisa encerrar. Mas olha, o papo foi incrível. Foi uma troca muito gostosa. Acho que quem tá ouvindo aí já aprendeu alguma coisa, né? Com certeza. Eu aprendi muito com vocês. Eu também. A troca é muito interessante, porque as pessoas fazem coisas diferentes. E às vezes a gente não sabe o que cada um tá fazendo no seu próprio consultório, né? Dúvida. E quando não é divulgado, a gente não tem como fazer essa troca, né? Exato. Que legal, meninas. Parabéns pelas palestras, parabéns pelo congresso, né? Por estarmos aqui, abrindo essa mesa e, de repente, abrindo caminhos, né? Para que outras pessoas também possam trilhar esse caminho da cirurgia íntima. Obrigada. Prazer. Prazer, Janete. Muito obrigada.